Bom, e mudando de assunto, a gente fala agora sobre a outra guerra que está em andamento, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Uma atualização importante, a Hungria bloqueou a tentativa de ajuda financeira da União Europeia à Ucrânia. E é sobre isso que a gente conversa agora com o mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo e pesquisador em BRICS pela USP, Valdir da Silva Bezerra, que está mais uma vez com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, Valdir, como sempre, pela sua atenção. Boa tarde para você. Valdir, Bom dia, Vitor. Bom dia, Paula. É um prazer estar participando novamente. Queria entender de você, Valdir, o que é que levou a Hungria a esse movimento, a usar o poder de veto dela dentro da União Europeia para barrar o envio da ajuda à Ucrânia? A Hungria está atendendo basicamente aos seus interesses nacionais, porque dentre os países do leste europeu, a Hungria é um dos mais vulneráveis em relação à sua dependência da energia russa. A Hungria é um país que não tem saída do mar, ela depende muito das commodities russas, sobretudo gás e petróleo. Então, essa decisão tomada pelo Viktor Orbán, ela tem um caráter, sobretudo, de atendimento, dessas leva em consideração essas condições de dependência da Hungria da Rússia. E já faz anos que a Hungria de Orbán não procura antagonizar a Rússia de Putin nas discussões referentes às sanções que a União Europeia empregou contra a Rússia e também na ajuda que a União Europeia tem fornecido à Ucrânia nessa guerra atual. Valdir, tudo bem? Muito bom dia, bem-vindo. Bom, a gente sabe que a guerra está perto de completar 2 anos agora em fevereiro, está indo muito longe, como a gente tem visto. Você acredita que a Ucrânia tem recursos ainda para manter por muito mais tempo? Muito se especulava de que os países europeus e os Estados Unidos deixariam de auxiliar a Ucrânia, em vista do fato de que a contraofensiva ucraniana parece não ter demonstrado os resultados que se esperavam. Mas ainda é cedo para dizer isso. Tá? A Ucrânia, claro que em termos de recursos próprios, ela tem deficiências, mas de todo modo, ainda assim, Joe Biden, a administração americana, a União Europeia, ainda que tenha sofrido esse revés por conta do bloqueio húngaro, provavelmente vai continuar se esforçando para enviar não somente auxílio financeiro, como auxílio armamentício para os ucranianos nos meses seguintes e também no próximo ano, 2024. Vai ser um ano em que a Ucrânia, na minha visão, vai precisar demonstrar resultados mais contundentes, justamente para poder justificar a situação é um pouco mais delicada para Zelensky, mas eu vejo a Ucrânia ainda tendo condições de continuar esses combates, porque não vejo financiamento sendo restringido de uma forma abrupta. E justamente queria entender de você, Valdir, qual é a situação de momento do conflito? Até porque a gente voltou muitos olhares para o que acontece no Oriente Médio, para a guerra entre Israel e os terroristas do Hamas, e deixou de acompanhar com a atenção que deveria ser acompanhado o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E você que está aí na Rússia acompanhando tudo mais de perto vai poder nos trazer um panorama mais fiel, mais fidedigno do que está acontecendo. Qual é a situação de momento do conflito? Por esse apelo que a gente vê da Ucrânia, dá para imaginar que a Rússia é quem esteja em vantagem nesse momento? A Ucrânia está com dificuldades? Quem é que está na frente, digamos assim, no momento, nesse conflito? Valdir? Bem, a vantagem da Rússia é que ela provavelmente vai conseguir manter o controle dos territórios que ela anexou no ano passado, em setembro, porque a gente está entrando numa fase de inverno agora, então não é esperado que alguma mudança significativa no solo aconteça. Isso para a Rússia acaba sendo até, de certo modo, uma vitória, justamente manter essas novas repúblicas que ela acabou incorporando ao país no ano passado. Mas, se você for pensar em termos de uma vitória militar categórica de um dos lados, não existe hoje alguma perspectiva de que nem Ucrânia nem russos consigam aplicar esse tipo de derrota ao seu adversário. A situação agora é de defesa dos territórios que a Rússia conquistou, uma defesa que tem sido até bem sucedida. A contraofensiva ucraniana
teve recuperações bastante modestas, né, de partes do território que a Rússia passou a controlar a partir do ano passado, mas não há expectativas de que exista grandes movimentos de aquisição territorial, tanto por parte de russos como por parte de ucranianos, e essa situação para a Rússia particularmente me parece ser até mais benéfica. E Valdir, a gente acompanhou bem no início da guerra um apoio bem fiel de muitos líderes internacionais à Ucrânia. Como que está esse apoio atualmente? Eles continuam ali insistindo, apoiando? A liderança, sobretudo a liderança estadunidense, continua, na minha visão, ainda bastante firme no seu apoio à Ucrânia do ponto de vista militar e financeiro. Claro que as expectativas que foram postas sobre a Ucrânia em meados desse ano, referente à sua contraofensiva, não foram atendidas como se imaginava. Inclusive, até isso provocou até uma certa confusão dentro da liderança ucraniana, porque o general Zaluzhny publicou um artigo na The Economist, justamente incitando o Ocidente a fornecer algum tipo de arma que pudesse virar o jogo para o lado ucraniano, uma bala de prata. Então, isso acabou colocando uma certa dúvida sobre como estava indo a contraofensiva da Ucrânia, mas, na minha visão, ainda continua esse apoio ocidental. A Rússia, por outro lado, tem expectativa de que, em 2024, em continuando essa condição de paralisia no solo e no campo de batalha, os europeus ou os americanos, sobretudo, forcem o Zelensky a negociar, porque o Zelensky não está disposto a negociar agora com o Vladimir Putin. Então, a expectativa da Rússia é de que, apesar de que ele não quer negociar agora, que ele seja forçado a essa condição no futuro, em vista de um continuado sucesso das tentativas ucranianas de recuperação de território. Muito bem, aí a análise do Valdir da Silva Bezerra, que é pesquisador, cientista político, está em São Petersburgo, na Rússia, conversando com a gente ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, viu? Mais uma vez, Valdir, pela sua presença conosco. Um ótimo final de semana para você por aí. Boa tarde. Muito obrigado, boa continuação de dia para todos os espectadores da Jovem Pan e fico à disposição novamente. Até.